Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite, Déia, Otávio, Lili, Déia Moraes, Dora, Fátima, Daniela, Tânia. Todos sejam bem-vindos. Muito boa noite, Eliane. Tem doces de confetes aí que eu não sei quem é. Dora entrando aí, Elisângela, Cris Pimenta, Ivana, Cláudia, Aristela. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais aí para todos. A Fernanda chegando também aí, a Maristé, a Cláudia, a Lenice. A todos aí um feliz Dia dos Pais e aquelas mães também que são mãe e pai, não é? E aos pais que estão chegando aí, hoje, Dia dos Pais, muita comemoração. Arquibaldo chegando aí. Obrigado, Daniela, aí pelo feliz Dia dos Pais. Thalita, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer, obrigado Maristé aí pelo feliz Dia dos Pais. Márcia também está chegando aí. Lua Fraga entrando aí também. Sejam todos bem-vindos. Solange, muito boa noite a todos. Hoje nós vamos, excepcionalmente, nós não vamos ter aquele sorteio do número que vai ser lido. Hoje nós vamos concentrar a nossa conversa sobre o Dia dos Pais, né? Vamos pegar um trecho do Evangelho que fala desse assunto. Portanto, não vamos pedir a vocês que indiquem o número da página. Lili também aí, obrigado, Déia, feliz Dia dos Pais. Irmão Cláudio, Lili, boa noite, feliz Dia dos Pais. Né? Cláudio e todos os papais, e mamães e aqueles que exercem o papel de pai. Muito bem. Luzia também chegando aí. Ivânia também chegando. Giovanni e Cleide também entrando. Carla Siqueira, que bom. Todos sejam bem-vindos. O capítulo que nós vamos ler hoje, só para vocês já irem se posicionando aí no Evangelho. Obrigado, Márcia. Feliz Dia dos Pais para os que estão assistindo a live. E para todos os outros também, por extensão. Sandra também chegando. Edilene. Nós vamos ler hoje o capítulo 14. Obrigado, Sandra, tio Cláudio, feliz Dia dos Pais. Muito obrigado a vocês todos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a errar menos, a cumprir com o nosso papel, com a nossa missão. Então, o capítulo 14 do Evangelho, ele trata honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, nós vamos ler aí, né, o item 3, piedade filial. Item 3, piedade filial, capítulo 14. Nesse livro aqui, na página 142. Então, esse livro se posiciona no capítulo e no item, capítulo 14, item 3. Então, nós também vamos ler hoje uma pergunta do livro dos Espíritos. A pergunta 582 e 583. Ela mandando oração aí. Carla também, dizendo aí desejando um feliz Dia dos Pais para todos e que todos sejam. Então vamos fazer a nossa prece, preparando aí aqueles que estão chegando aí. Nunca mais, meu marido, seja bem-vindo. Vamos fazer a nossa prece Vamos ter a nossa prece inicial, aqueles que estão no tratamento fraterno, no atendimento fraterno, melhor dizendo, né? O som está ruim, o som está ruim. Eu queria perguntar também se o som está ruim, identificar se é um problema só com a Déia ou se todo mundo com o som ruim. Eu quero ver, por favor, me sinalizem se o som está ruim. Pede para sair e entrar de novo, que melhora. Deixa eu ver se os outros estão. Déia está dizendo que o som está ruim. Som travando. O som está muito ruim, Almerindo. Só um instantinho, eu vou pegar o meu fone de ouvido.
Tá lá em cima do criado. Tá na Ivana externo? Tá. Só um instantinho aqui que a gente vai tentar corrigir o nosso som. Só um instantinho. Obrigado pelo feedback aí de todos vocês. Melhorou agora? Ah, tá dizendo que melhorou. O som ainda tá ruim, Eliane. Não, agora tá ok. O Merindo tá dizendo que tá ok. Elisângela tá dizendo que tá ok. Márcia também tá dizendo que tá ok. Então, acho que foi uma oscilação da nossa rede. E a Sandra está dizendo que saiu e entrou novamente e melhorou. Eu vou tentar botar o meu fone para ver se melhora aqui, viu? Eu não gosto muito de usar o fone não, mas excepcionalmente, como se trata de uma situação... Vai cortar o som da pressa. Sim. Mas agora está dizendo que está ótimo o som. Vamos tentar aqui sem o fone, porque aí vocês escutam a música de fundo aqui na hora da prece. Como todo mundo está dizendo que está ótimo, a gente continua. Vamos lá, gente, fazer a nossa prece. Vamos nos preparar agora para fazer a nossa prece. Divino Mestre e amigo Jesus, Deus nosso Pai, de infinita misericórdia, de infinita bondade, justiça e amor. Mais uma vez voltamos a esse encontro, contando com a sua bênção, contando com a presença dos Espíritos felizes que nos ajudam a cumprir as nossas missões, os nossos papéis, nossos deveres e nossas obrigações. Contando com a presença dos anjos da guarda de cada um de nós, e pedir que nessa noite, Pai amantíssimo, sejam derramadas sobre nós as bênçãos de que necessitamos, para sabermos carregar a nossa cruz, sabermos superar os nossos desafios, sabermos entender as dificuldades que se apresentem e saber também valorizar as conquistas, as alegrias, não deixando que elas se tornem em novos compromissos, fruto da nossa impetuosidade. Pedir nessa noite especialmente, por todos os pais do mundo, por todos aqueles que desempenham o papel de pai, os irmãos mais velhos, que muitas vezes assumem esse papel quando os pais desencarnam cedo, os padrinhos, as tias, os tios, os avós, as mães que muitas vezes, quando ficam sós, precisam se desdobrar e também desempenhar o papel de pai. Pedir ao Senhor, Pai amantíssimo, fortalecimento para todos nós, para que saibamos cumprir essa responsabilidade, essa missão que o Senhor nos confia. E assim, quando chegarmos ao plano espiritual, termos a consciência tranquila do dever cumprido. Muito obrigado, Pai amantíssimo, por tudo, e dá-nos a sua bênção hoje e sempre. Vamos então fazer a leitura do Evangelho. De novo aqui nós estamos no capítulo 14, item 3. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. No item 3, capítulo 14, item 3, diz aqui o seguinte: há o mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe. É uma sequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe,
e que tem tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixarem na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável. Felizes ainda, quando não o fazem de má vontade, e não mercadejam o tempo que lhes resta da vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe ou seu pai regateou seu leito, sua dedicação quando estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos, para lhes proporcionar o de que tinham necessidade? Não, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Então, nós temos aqui no nosso evangelho de hoje um mandamento: honrai vosso pai e a vossa mãe. Nós entendemos que no dia de hoje nós temos dois aspectos para conversar sobre o Dia dos Pais. É o aspecto do próprio pai em si, né, e o aspecto daquele que é filho. Todos nós invariavelmente somos filhos. Não há ninguém na terra que tenha nascido e que não tenha um pai e uma mãe. A gente pode não conhecer o pai, pode não conhecer a mãe, mas teve um pai e teve uma mãe. Não é possível vir ao planeta Terra sem que seja necessária a presença do pai e da mãe. Então, todos nós temos um pai, temos uma mãe. Quando reencarnamos, quando voltamos à Terra, ocorre que ao longo da nossa existência a gente pode ficar sem o pai porque ele desencarna mais cedo, ou também aqueles pais que, desconhecendo a sua missão, né, se despedem da família, ganham o mundo e desconhecem a sua responsabilidade. Esses pais merecem uma atenção toda especial. Nós temos que, na noite de hoje, é muito feliz quando a gente vê aqueles pais compenetrados, dedicados, que cumprem com seus deveres. Erram, obviamente, porque nós não somos ainda perfeitos, mas a maioria dos pais do mundo sabem cumprir com seus deveres, no minimamente aceitável, razoável. Mas há também aqueles pais que fogem da sua missão, fogem da sua responsabilidade. Uns desencarnam cedo, aí não fugiram da responsabilidade. Quando um pai desencarna cedo e deixa seus filhos em tenra idade, né, para serem cuidados, né, aos cuidados da mãe, da viúva, que muitas vezes tem que se desdobrar para tomar conta dos filhos, esse pai não desencarnou, então ele não tem essa responsabilidade. Na verdade, o planejamento espiritual muitas vezes impõe àquela família, àquele pai, àqueles filhos, essa provação. Por algum motivo em nossas vidas passadas, nós precisamos passar nesta encarnação por esse momento. Então há essa situação dos pais que desencarnam cedo. Há também aquela situação dos nossos pais que nos abandonam, né? Aqueles pais que fogem da responsabilidade. É esses que nós queremos dedicar uma atenção especial, porque muitas vezes a gente alimenta o ódio em relação a eles. Muitas vezes a gente passa a vida inteira com aquela cobrança íntima, né? Quem é meu pai, para onde ele foi, por que ele saiu, por que ele fugiu, por que ele não me aceitou, por que ele não assinou a minha certidão civil de nascimento. Quantas pessoas, de vez em quando a gente ouve no rádio, na televisão, né? Testemunhos de pessoas
em busca do pai, para querer saber onde é que está o pai, por que o pai fez isso. É natural que a gente tenha essa necessidade, mas nós não podemos transformar essa necessidade em uma doença. Não podemos transformar essa necessidade em uma profunda frustração. Pelo contrário, pelo Evangelho, pela doutrina espírita, nós temos que fazer uma avaliação da situação desse pai. E entender que talvez a gente tenha tido a necessidade de passar por essa provação. Claro, ele cometeu um deslize. Ele não foi o forte o suficiente para honrar o seu compromisso. Mas e nós? Nós também talvez tivéssemos a necessidade de passar por isso. E conhecendo o Evangelho e a doutrina espírita, cabe-nos, aí sim, honrar o vosso pai e a vossa mãe. Ainda que os nossos pais, aliás, tem aqui até um trecho, né? Aqui tem, senhores, certos pais, eu quero ler aqui só um trechinho do Evangelho, certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam sê-lo. Olha aqui, isso está no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º parágrafo do item que a gente está lendo aqui no Evangelho. Do item 3, 6º parágrafo do item 3. Vou ler de novo. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam sê-lo. Ok, acontece isso. Aí o texto continua. Mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Tá claro? Não justifica a desonrar o nosso pai porque ele fugiu da sua responsabilidade. Não justifica. Pelo contrário, aí nós temos a grande oportunidade daqueles que conhecem o Evangelho, conhecem a doutrina espírita, de compreender aquele pai, de orar por ele, de saber que ele está numa situação difícil. Só Deus sabe o que se passou por ele, ou só Deus sabe a situação de dívida que ele assumiu. Ao invés de a gente aumentar a sua dívida, criticando, não é? Azedando a sua vida mentalmente porque ele nos abandonou. Não, agora que eu conheço o Evangelho, eu vou ajudá-lo a sair da sua dívida. Eu vou honrá-lo mesmo assim, orando por ele e agradecendo a Deus, porque ele foi o meio pelo qual eu vim ao mundo. Independentemente dos erros dele, cabe a nós todos honrar os nossos pais. Estes pais merecem a nossa atenção especial. Se alguém, porventura, tem alguém ou a própria pessoa passou ou passa por uma situação dessa, não alimentemos mais a discórdia, o veneno da raiva, da revolta, da frustração. Não alimentemos a revolta, né, a tristeza. Nem também alimentemos aquela psicose, aquela obsessão de reencontrá-lo. Porque isso pode se redundar numa psicose, numa doença mental. Não ajuda em nada. Claro, se tivermos condição de reencontrá-lo, façamos, naturalmente. Mas não deixemos que isso vire uma necessidade que vai determinar a minha vida. Não pode ser assim. Oremos por ele, nos encontremos com ele espiritualmente. Agora que a gente sabe que somos espíritos e que no momento em que a gente dorme à noite, a gente pode orar por eles e pedir a Deus que, se for da vontade de Deus, que nós nos encontremos sob os olhos, sob o olhar dos espíritos superiores que sabem da nossa história, que conhecem o porquê dessa situação. E eles vão nos orientar, eles vão nos dar serenidade, tranquilidade, para não tornar esse problema mais grave do que ele já é. Então, também oremos, vibremos e agradeçamos a Deus por esses pais, orando para que eles saiam o mais depressa possível do atoleiro em que se meteram, abandonando a família ou fazendo pouco caso dela, ou porque não tiveram a responsabilidade suficiente, não é? O suor suficiente, a força suficiente para honrar o compromisso que assumiram. Então, esse é um aspecto que eu queria deixar claro na noite de hoje, para que não se deixe de honrar os pais que porventura seja um problema. Os pais alcoólatras, os pais que são doentes mentais,
né, os pais que estão presos, por exemplo. Imagine a situação hoje dos filhos que gostariam de estar comemorando o Dia dos Pais em casa e tem seus pais na cadeia. Imagine os filhos que têm seus pais mergulhados no vício, não é? No álcool, nas outras drogas de maneira geral. Esses pais também merecem dos seus filhos, aí sim, mais do que nunca. Porque se eles não puderam dar o amor que deveria ser o papel deles, que nós, na condição de filhos, façamos a nossa parte, honrando o nosso pai e a nossa mãe. E esse honrar o pai e a mãe não significa mandar flores para eles. Não significa andar por aí fazendo falsos elogios, não. No silêncio da nossa alma, é pedir a Deus por eles. Agradecer porque eles foram o meio, o caminho do qual talvez eu necessitasse. Infelizmente, às vezes a gente precisa passar por uma situação dessa, porque quem sabe, numa outra encarnação, eu, que não tive meu pai nessa encarnação, abandonei meus filhos. Quem sabe numa outra encarnação eu fui um mau pai. Eu fui um pai negligente, né? Um pai despreocupado, irresponsável, que fiz filho aqui, filho ali, né? Arranjei um caso aqui, um caso acolá. Quem sabe eu não fiz isso, e nessa encarnação, até quem sabe eu não pedi no meu planejamento reencarnatório, que eu nascesse numa situação tal que mais nunca eu repetisse isso. Porque os nossos erros de outras encarnações, eles se encaixam perfeitamente nas expiações e provas que vão nos encontrar nas encarnações futuras. Portanto, não, quando a gente conhece o Evangelho e a doutrina, a gente sai da posição de vítima. A gente assume o protagonismo da vida. E a gente vai ajudar o outro, ajudando a nós mesmos. Não deixando os nossos pais ao relento espiritual. Não importa onde eles estejam, estejamos orando por eles, para que eles sintam de alguma maneira que nós os perdoamos, que nós estamos agradecendo a Deus por eles. Queria também falar dos filhos, né, daqueles filhos que não reconhecem os pais, daqueles filhos que entram em conflito com os pais, e também dos pais que entram em conflito com os filhos. Conhecendo a doutrina espírita e o Evangelho, pais e filhos têm a obrigação de entenderem qual o significado das relações difíceis entre pais e filhos. Então, se eu que sou pai, conheço o Evangelho, conheço a doutrina espírita, e eu tenho um pai que tem conflito comigo, um pai que me olha de cima a baixo, que antipatiza comigo, que tem mau gosto comigo, né? Tudo comigo ele tem uma trava. Acontece isso, não é? O que é que eu, já que eu sou, não é, um filho que estou nessa condição, eu sou um filho que tem um pai com conflito. O que é que eu faço? Já que eu conheço o Evangelho, conheço a doutrina espírita, eu tenho que ter cuidado com essa situação. Eu tenho que orar muito pelo meu pai. Eu não tenho que alimentar o conflito com ele. A chama, né, o fogo do conflito, do desrespeito, silêncio. Muitas vezes sair, baixar mesmo a cabeça. Sair para evitar o confronto. Porque ali, agora que eu sou espírita, eu como filho espírita, que conheço o Evangelho, eu sei que ali está um companheiro. Um pai não é somente um pai. Um pai é um companheiro de longas experiências. Em outras encarnações, nós nos conhecemos. Fomos cúmplices de erros. Comemoramos juntos derrotas e vitórias. E também fomos cúmplices de erros, às vezes profundos, graves. E pela misericórdia divina, a gente volta a se encontrar no mesmo lar, na mesma família. Eu agora na condição de filho e ele na condição de pai. Quem sabe na outra encarnação anterior não foi o inverso. Eu era o pai e ele era o filho. E nós alimentamos o ódio, a discórdia. Nós éramos, como eu posso dizer, éramos rivais, éramos inimigos. E agora, conhecendo o Evangelho, a gente vai perpetuar essa situação? Não. Quem conhece o Evangelho e a doutrina espírita, põe um ponto final nessa história. Ainda que sinta a antipatia, a animosidade, ainda que sinta o conflito vindo de lá para cá, mas respira fundo, ora todos os dias, sem parar, para que aquela relação ela cumpra o seu papel.
Por que Deus permite que a gente nasça juntos? Permite porque é exatamente o papel de pai e de filho que é um forte mecanismo para que ambos aprendam a se respeitar. E já que eu, filho, que conhecia a doutrina, conhecia o Evangelho, a responsabilidade que está na minha mão de transformar essa história em uma ascensão, em uma subida de degrau espiritual, ao invés de aprofundar ainda mais o problema, fazendo com que ele se arraste para outras encarnações. Então também queria chamar a atenção para esses filhos que eventualmente tenham pais problema, né? E também os pais que tenham filhos problema. Imagine um pai que é espírita, que conhece o Evangelho e tem um filho problemático. Esse pai tem um dever dobrado de considerar que aquele filho está na sua companhia por uma causa, por uma razão muito profunda. Porque Deus não deixa que os espíritos se encontrem no mesmo lar sem que haja uma profunda razão. Nós agora vamos ler aqui um trecho do Livro dos Espíritos, a pergunta 582, para enriquecer ainda mais nosso encontro de hoje. A pergunta número... Eu queria saber as horas, por favor, aí. Que horas são? 19h27. 19h27. Vou fazer a leitura do trecho. A pergunta 582 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, para quem não conhece a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos tem 1018 perguntas que Allan Kardec elaborou, e essas perguntas foram submetidas a vários médiuns. E vários espíritos responderam a essas perguntas, muitas delas respondidas por mais de um espírito, a maioria delas. Então, esse livro é o corpo principal, é o centro da doutrina espírita. Então, na pergunta 582, Kardec pergunta aos espíritos: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Vou repetir a pergunta. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? A resposta dos espíritos é, sem contradita, uma missão. É, sem dúvida, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa sua responsabilidade para o futuro. Olha, ao mesmo tempo, é uma missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa sua responsabilidade para o futuro. Quer dizer, o que eu vou fazer como pai implica o meu futuro. Se eu for um pai negligente, vamos continuar a leitura. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos, do que em endireitar o caráter do filho. Vou ler de novo essa parte, viu? Deus facilitou a tarefa dos pais, não é? Facilitou a tarefa dos pais, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Quer dizer o seguinte: quando o espírito reencarna, a infância é a idade mais crítica da reencarnação de um espírito. Porque ali o espírito ainda não assumiu a sua individualidade. O espírito está, de certa forma, como uma argila, esperando que alguém molde algumas partes da sua individualidade, que alguém endireite alguma coisa que eventualmente esteja torta. O que muitas vezes acontece é que nós não valorizamos essa fase da infância, colocamos nossos filhos nas escolas, botamos uma babá e não nos encarregamos, não assumimos a responsabilidade de conviver o máximo de tempo possível com eles. Estamos perdendo essa fase, porque diz aqui os espíritos: Deus torna acessível, facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Aí vem o seguinte: mas há os pais que mais se ocupam
com as coisas materiais, em endireitar as plantinhas do jardim, de fazer a casa ficar bonita, de ter um carro bonito, muda de ano, de todo ano de lugar onde mora, compra um carro, compra uma casa, compra roupa, compra tudo isso, bota o menino na melhor escola. É isso que ele quer dizer aqui. E depois diz assim, mas não se preocupam de endireitar o caráter do filho. Aí vem o seguinte, a advertência. Se o filho, sucumbir, por sua culpa, terão de sofrer a pena. E os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles. Porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Aí a segunda pergunta. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são os responsáveis? Olha a pergunta. Se uma criança for para o mau caminho, apesar de todos os cuidados dos pais, estes são responsáveis? Resposta dos espíritos, não. Mas enquanto as disposições da criança são más, mas quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Eu queria comentar essa última pergunta, que é o seguinte. Alguns pais perguntam em palestras, no seminário, mas a gente fez tudo certo. E apesar disso, nossos filhos escolheram o caminho errado. Os espíritos, aí Kardec pergunta, esse pai é responsável por isso? Os espíritos dizem que não. Eles fizeram a sua parte. A outra parte está dentro dos mecanismos da lei da misericórdia divina. Então, aqueles pais que fizeram tudo o que podiam fazer, claro que fica dentro de nós aquele sentimento de não ter feito tudo o que devia. E é bom pensar assim, mas não deixa isso virar um remorso, uma culpa. É apenas um sentimento de responsabilidade, mas de saber que fez tudo o que era possível. E de saber, sobretudo, aí sim que é importante, que os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus. E que, portanto, aquilo que foge à nossa condição será completado diante das leis da misericórdia divina. E ele diz aqui, quanto maior for a dificuldade que a criança tenha, maior é o mérito daqueles pais que fizerem um esforço enorme, gigantesco, para desviá-la dos maus caminhos. Maior é o mérito espiritual. Na primeira pergunta, o Espírito chama atenção para aqueles pais que se preocupam tanto com o lado exterior e esquecem de endireitar o caráter da criança. Pergunta-se, como se endireita o caráter de uma criança? Pelo exemplo. Nada melhor no mundo do que o exemplo. Então, estamos vivendo uma sociedade estressada, onde pais e mães não têm mais tempo. Onde nós já conversamos com nossos filhos já estressados. Menino, peraí, hoje não tenho tempo não, amanhã eu converso com você. E nunca conversa. Não brincamos com os nossos filhos. Não ouvimos o que eles querem dizer. Já achamos bobagem as suas reclamações. Queremos culpá-los de tudo. O não está sempre presente como um hábito e não como uma necessidade, porque o não é necessário, mas não como uma fuga. Muitos pais dizem não para fugir da convivência porque não tem tempo, porque não tem paciência. É assim que devagarinho a gente vai fugindo do nosso papel de pai. Cuidemos para isso não acontecer. Aliás, eu queria lembrar aqui de uma história, uma pequena história de uma professora numa comunidade muito pobre, numa metrópole, e ela fez uma reunião com os pais, e pediu aos pais que dedicassem o maior tempo possível aos seus filhos. Ela sabia que naquela comunidade os pais trabalhavam muito fora, mas ela pediu a eles que cuidassem de dar o tempinho que fosse necessário para ficar com seus filhos. Aí um pai, assim meio entristecido, levantou e disse, professora, eu sinto o que a senhora está dizendo, mas eu queria lhe dizer que eu trabalho, quando eu saio de casa cedo, o meu filho está dormindo, que eu saio tão de madrugada que ele está dormindo, eu vou lá e dou um beijo nele, e quando eu volto à noite, eu chego, ele já está dormindo. Eu também dou um beijo nele e vou dormir.
então eu não tenho tempo de ficar com meus filhos nos dias de semana, nos dias úteis. Aí a professora ficou assim, a maioria dos pais ali tinham esse tipo de vida. A grande metrópole exigia esse tipo de sacrifício, mas aí o pai completou. Mas professora, quando eu saio de manhã cedo, eu combinei com ele, com meu filho, que toda vez que eu saísse eu ia dar um nó no lençol. E quando ele acordasse, que olhasse que tinha um nó no lençol, ele sabia que eu tinha passado ali e tinha dado um beijo nele. Esse filho sentia a presença do pai, mesmo com que o pai estivesse ausente fisicamente. A professora ficou muito emocionada com a história e depois veio a descobrir que o filho dele, daquele pai, era um dos melhores alunos, que não lhe faltava afeto, porque apesar das suas limitações, ele criou o nó do afeto. Deus nos abençoe. Vamos às nossas perguntas. Cadê as nossas perguntas aqui? Só um minutinho. Aqui nós temos a pergunta de Lurdinha. Deus abençoe a todos os pais. Ok, Lurdinha. Elisângela. Obrigado, Lurdinha. Elisângela está dizendo assim: é por isso que amo o Espiritismo, porque a justiça divina é perfeita. Ô, Elisângela, é consolador. A doutrina espírita é por isso que ela é consoladora. Ela transforma nossas amarguras em explicações claras, cristalinas, que nos tiram da condição de vítima e nos traz para o palco, para que a peça seja conduzida por nós mesmos. Ismar está dizendo aqui: roguemos a Deus para que consigamos compatibilizar a falibilidade humana, inerente a todos nós, com o dever de construirmos valores morais com os nossos filhos. Exatamente, Ismar. Ter a consciência de que somos falíveis, mas com fé em Deus, com oração, com humildade, nós pedimos e eles nos ajudam a errar menos, a conduzir os nossos filhos com o exemplo, com o silêncio, com a sabedoria, e conduzi-los pelos melhores caminhos em todas as situações. Não só nas situações onde eles são nota 10, mas sobretudo naquelas situações de dificuldade, que é aí onde mora o verdadeiro pai. É quando as dificuldades aparecem. Elisângela também está dizendo aqui o seguinte: quando fugimos das nossas responsabilidades como pais, depois seremos cobrados, não tenhamos dúvida. Seremos duramente cobrados. Duramente cobrados. Isso é o que diz aqui na pergunta 582 do Livro dos Espíritos. Então, e Ismar também está colocando aqui, excepcional, Cláudio, avance. Exatamente, Ismar. Nós temos depois que nós conhecemos o Evangelho, ficou muito claro para nós. Nós somos pais, somos avós, temos 3 filhos, temos 3 netos, temos aquelas pessoas que vivem junto conosco, que têm um respeito por nós, sobrinhos, pessoas que nos procuram na vida. E tem esse lado também. Às vezes a gente não é só pai daqueles que a gente teve biologicamente. Às vezes nós somos pais daqueles que convivem conosco, daquelas pessoas que nos procuram. Às vezes um sobrinho, um primo, um parente, um amigo mais novo, que lhe falta o pai em casa, a gente pode assumir essa paternidade. É importante que a gente tenha isso em mente. Todos vocês que estão nos assistindo, quantas vezes é importante uma palavra amiga ao filho da outra família, né? Aquele sobrinho, aquele enteado, aquela pessoa que está chegando ali próximo de você, que lhe vê como exemplo. Então, não negligenciemos esse contato, essa responsabilidade, e façamos o que tiver ao nosso alcance para ajudar essas outras pessoas. Estendamos o nosso papel de pai dentro do possível, porque é assim que a gente transforma a oportunidade da reencarnação em degraus de aprendizado, em degraus que vão fazer com que no futuro o mundo seja menos difícil, porque erramos menos nessa encarnação. Então, estamos finalizando aqui o nosso encontro de hoje, pedindo a Deus que abençoe a todos os pais do mundo, aqueles que já estão no seu papel,
aqueles que estão seguros de si. A esses, ainda mais força, ainda mais esperança, ainda mais coragem. Se tem filhos difíceis, mais coragem, mais esperança, mais certeza de que Deus está no leme, de que tudo transcorrerá para um futuro melhor. Ainda que no curto prazo a gente possa ver dificuldades, mas tudo se resolve dentro da misericórdia divina. E também orar por aqueles pais que têm dificuldade de ser pai, que ignoram a sua missão, para que eles reencontrem esse papel o mais rápido possível, para que não sofram tanto em encarnações futuras. Vamos fazer nossa prece para agradecer mais uma vez a Deus. Deus, nosso Pai, hoje, no Dia dos Pais, temos o Senhor como nosso verdadeiro Pai. Nosso Pai que nos criou como espírito imortal, que nos deu a vida, que imortalizou a nossa existência. Pai que nos acompanha em todos os momentos, ainda que não reconheçamos. Pai que muitas vezes nos deixa chorar para que aprendamos a sorrir. Pai que conhece todas as necessidades de todos nós. Ao Senhor, querido Pai, a nossa gratidão por tudo. E pedir nessa noite por todos os vossos filhos que assumem essa missão tão profunda, de tanta responsabilidade, de receber os seus filhos e sermos temporariamente pais também. Abençoa especialmente, Pai amado, aqueles pais que fugiram dos seus deveres, aqueles pais que ainda não compreendem o seu papel, os pais que estão nas prisões de grades de ferro, nas prisões do vício, da luxúria, da corrupção, da violência. Abençoa todos eles, para que o mais cedo possível se libertem e abracem o papel santo que o Senhor nos confiou a todos os pais. Abençoa também aos pais desencarnados, aqueles pais que continuam sendo nossos companheiros, que hoje, no Dia dos Pais, citemos os nossos pais desencarnados. Não é por isso que não mandamos para eles os nossos abraços, a nossa gratidão, o nosso perdão, se for necessário, mas profundamente o nosso abraço de gratidão. Muito obrigado, Pai amantíssimo, por tudo, e dá-nos a sua bênção hoje e sempre. Muito boa noite a todos. Quinta-feira, se Deus quiser, nós voltamos a nos encontrar. E todos tenham uma boa noite, comemorem os Dias dos Pais, se já comemoraram no almoço, agora comemorem no jantar. Os pais comemorem, agradeçam a Deus essa missão e que tenhamos um final de domingo de paz, de alegria. Até quinta, se Deus quiser. A gente se encontra. O nosso tema da quinta-feira vai ser o tema... Poxa, eu estava com ele aqui agora em mente. Acho que é o tema assim, valorizando a vida. O tema da quinta-feira, valorizando a vida. Na quinta-feira a gente espera contar com todos vocês. Até lá, se Deus quiser. E um abraço do coração a todos. Deus nos abençoe.